Bom dia a todos e bem-vindos ao segundo episódio de Portuguese with Leo. Espero que estejam a ter uma boa semana. Não sei de que parte do mundo é que me estão a ouvir, mas aqui em Lisboa já começa a fazer muito calor, com as temperaturas a chegar aos 30 graus em alguns dias. E eu achei que seria boa ideia fazer um episódio sobre o verão em Portugal. O título deste episódio é Onde é que os portugueses vão de férias? E eu vou falar um pouco sobre a forma como a maioria dos portugueses passa as suas férias de verão. Na primeira parte deste episódio vamos viajar um pouco no tempo e na história e eu vou-vos explicar quando é que apareceram as primeiras férias em Portugal e como é que elas evoluíram. Na segunda parte vamos fazer uma viagem pelo país para ver quais são os lugares onde as pessoas passam o verão e o que é que os portugueses fazem quando vão de férias. Como devem calcular, neste vídeo vou fazer publicidade a muitos lugares fantásticos aqui em Portugal, por isso se estiverem a planear visitar, prestem atenção para saberem quais os melhores sítios para ir no verão. E se já vieram a Portugal, digam nos comentários o que é que acharam e quais foram os vossos lugares preferidos. Para começar, vamos falar do direito a férias. O direito a férias é o direito dos trabalhadores a terem dias de férias pagos pela empresa. A empresa autoriza os trabalhadores a irem de férias, mas paga-lhes como se estivessem a trabalhar. A nível internacional, o direito a férias pagas aparece pela primeira vez em França em 1936. Um ano mais tarde, em 1937, Portugal cria a primeira lei que garante férias pagas aos seus trabalhadores. No entanto, nesta altura começa a Segunda Guerra Mundial e só depois da guerra é que os trabalhadores começam realmente a gozar das suas férias. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma no seu artigo número 24 que toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. Ou seja, que todas as pessoas têm direito ao descanso e às férias. Infelizmente, em Portugal, durante muito tempo as pessoas não usufruíram deste direito. Desde os anos 30, havia em Portugal um regime político chamado Estado Novo, conhecido pelo seu líder António de Oliveira Salazar. Durante o regime de Salazar, a maioria das pessoas não gozava o direito a férias, tendo no máximo 8 dias de férias por ano ao fim de 5 anos de bom serviço. Só no dia 25 de abril de 1974 é que o regime político mudou quando se deu a famosa Revolução dos Cravos. Esta Revolução de 25 de abril foi uma das mais importantes da história de Portugal e no futuro vou dedicar um episódio inteiro a falar dela. Para já, ficam a saber que depois da Revolução de 25 de abril, os portugueses puderam usufruir de férias de forma massificada. Inicialmente as pessoas passavam as férias próximo do local onde viviam, porque não tinham capacidade económica, nem havia transportes para irem muito longe. Hoje em dia os portugueses têm entre 22 e 25 dias úteis de férias por ano, ou seja, 25 dias de férias sem contar com fins de semana e feriados. Muitos portugueses aproveitam as férias de verão para ir para fora do país, mas ainda assim a esmagadora maioria dos portugueses decide passar o verão em Portugal. E agora, na segunda parte deste episódio, vamos ver exatamente onde é que os portugueses vão quando vão de férias. Primeiro, é preciso saber onde é que a população portuguesa vive. Portugal tem a forma de um retângulo, com Espanha a este e o Oceano Atlântico a oeste, e a maioria das pessoas vive no litoral. O litoral é a faixa de terra de cerca de 50 km de largura que vai ao longo da costa, desde o norte até ao sul do país. A maioria da população portuguesa vive no litoral, sobretudo perto das cidades de Lisboa e Porto, que são as maiores cidades do país. Como devem imaginar, depois de passar um ano inteiro a viver na cidade ou perto de uma cidade, a maioria dos portugueses quer ir para longe do ambiente urbano e normalmente para a praia. Portugal é um país com muita praia e a maioria dos portugueses gosta de passar o verão ao pé do mar. No entanto, há dois tipos de portugueses
quando se trata de escolher a praia onde vão passar o verão. Há os portugueses que preferem passar as férias nas praias mais próximas ao local onde vivem, normalmente na costa oeste de Portugal, e há os portugueses que preferem ir para o sul do país e passar o verão no Algarve. Vamos falar primeiro das pessoas que gostam de passar o verão perto do local onde vivem. Começando pelo norte de Portugal, normalmente as pessoas vão para pequenas cidades ao pé do mar, como Caminha, que faz fronteira com Espanha, Esposende ou Póvoa de Varzim, ou então vão para o Parque Nacional do Gerês, que não tem praia, mas é o único parque nacional em Portugal. Um parque nacional é uma área de grande riqueza natural que é conservada e protegida pelo Estado português, pelo governo português. Andando mais para sul, chegamos à cidade de Coimbra, que no verão fica deserta, ou seja, fica quase sem pessoas. E muitas pessoas de Coimbra vão para a Figueira da Foz, que é uma pequena cidade na costa, apenas a 50 km de distância. Descendo ainda mais, chegamos finalmente à região de Lisboa, a capital de Portugal. Aqui as pessoas costumam ir para as praias na costa oeste, por exemplo, Nazaré, Peniche e Ericeira, que são zonas muito famosas para fazer surf, ou então vão um pouco mais para sul, para as praias da região do Alentejo, por exemplo, Comporta ou a Costa Vicentina. Estas praias são mais selvagens e com menos desenvolvimento urbano, o que significa que normalmente são preferidas pelas pessoas que querem umas férias mais calmas. Continuando para o sul do país, chegamos finalmente à região onde a maioria dos portugueses de todo o país vão passar férias, a região do Algarve. Um estudo de 2018 apurou que cerca de 59% dos portugueses vão passar o verão no Algarve. Ou seja, quase 2/3 da população do país decide passar o verão aqui. Mas o que é que o Algarve tem de tão especial? Vamos descobrir. O Algarve é, historicamente, a região mais turística de Portugal, mas ainda antes de ser uma zona turística, sempre foi uma zona de pescadores. A tradição da pesca nesta parte do mundo é muito antiga, mais antiga do que o próprio país, o que significa que as especialidades gastronómicas desta região são sobretudo à base de peixe e de marisco. O Algarve ocupa toda a costa sul de Portugal e está dividido em duas zonas. A zona ocidental, chamada Barlavento-Algarvio, e a zona oriental, chamada Sotavento-Algarvio. A zona do Barlavento tem uma paisagem mais acidentada, ou seja, uma paisagem com altos e baixos, caracterizada por falésias e formações rochosas. As suas praias são muito famosas por estarem escondidas entre as rochas e terem grutas. Algumas das praias mais famosas são a praia de Benagil, que tem uma enorme gruta com um buraco natural no teto, por onde entra a luz, e a praia Dona Ana, que no ano 2013 ganhou o prémio de praia mais bonita do mundo da revista Condé Nast Traveler. Esta zona também tem cidades ao pé do mar que atraem muitos turistas, não só pelas praias e comida fantásticas, mas também pelo ambiente de festa e vida noturna. As cidades mais famosas são Lagos, Portimão e Albufeira. A outra zona do Algarve é o Sotavento-Algarvio, a parte mais oriental. Aqui a paisagem é mais plana, o que significa que não temos falésias, mas temos praias que se estendem ao longo de dezenas de quilómetros sem interrupções. Aqui os lugares mais famosos são talvez Vila Moura e Faro. Vila Moura é uma pequena vila que se desenvolveu muito nas últimas décadas e que atrai muitas pessoas por ter uma vibrante vida noturna no verão, com as maiores discotecas ao ar livre. É uma zona conhecida por atrair pessoas com mais dinheiro, tendo muitos resorts de luxo, iates de luxo atracados na marina e até um restaurante com 3 estrelas Michelin. Faro é a capital do Algarve e é a única cidade do Algarve com aeroporto, o que significa que é um importante ponto de passagem
para muitas pessoas que vêm para o Algarve. Hoje em dia o Algarve é tão turístico que se pode dizer que se está a tornar vítima do seu próprio sucesso. A construção desenfreada de edifícios de betão ao longo da costa faz com que algumas das paisagens percam a sua beleza. E certas praias do Algarve ficam tão cheias no verão que até se costuma dizer que não se vê a areia porque as toalhas estão todas a tapar a areia. Isto faz com que muita gente hoje em dia comece a olhar para outros destinos para passar as férias do verão, nomeadamente a costa do Alentejo, que, como eu já disse, é mais selvagem e está menos explorada turisticamente. Finalmente, para acabar o episódio, falta falar dos dois arquipélagos de Portugal, a Madeira e os Açores. Um arquipélago é um conjunto de ilhas pouco distantes entre si e, normalmente, as pessoas da Madeira e dos Açores passam o verão nas suas ilhas. Destas, as ilhas que atraem mais pessoas no verão são Porto Santo, na Madeira, e São Miguel, nos Açores. Espero que este episódio vos tenha deixado com vontade de visitar Portugal. Sei que estamos numa situação complicada este ano e que é difícil viajar, mas se vierem a Portugal neste verão ou noutro qualquer, já sabem quais é que são os melhores sítios para ir. Não se esqueçam de dar um like ou de subscrever ao canal e vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!